as traduções mais antigas são mais fiéis aos originais do que as traduções mais recentes? Não necessariamente, porque ser fiel às palavras no original não significa necessariamente ser fiel ao sentido original do texto. Isso é algo que a gente precisa entender, isso é algo muito importante para que a gente entenda. As traduções mais antigas da Bíblia, elas são de modo geral mais fiéis às palavras gregas, mais fiéis às palavras hebraicas do texto? Sim, até que sim. Mas elas são mais fiéis ao sentido original do texto, da mesma forma que as novas traduções são mais fiéis ao sentido do texto? Não. E é aí que está toda a questão. Um grande exemplo, por exemplo, uma mulher grávida lá nos Estados Unidos, ela vira para você e fala: My water broke. Se você for pegar uma tradução mais antiga desse texto, por exemplo, uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Corrigida e Fiel, uma Bíblia King James, aquela versão lá de 1600 e pouco, vai traduzir dessa maneira: Minha água quebrou. Ela foi fiel ao texto? Foi fiel às palavras? Sim, foi extremamente fiel. Minha água quebrou, my water broke. É o que está escrito. Agora, uma versão mais recente, uma NVI, uma NVT, uma NAA, traduziria da seguinte forma: Minha bolsa estourou. Ela foi mais fiel às palavras no original? Não. Porém, ela foi mais fiel ao sentido do texto. E neste momento a gente tem que entender o que é mais importante: ser fiel às palavras no original ou ser mais fiel ao sentido do texto. Então, de modo geral, as versões mais recentes, NVT, NVI, NAA, NTLH e tudo mais, elas tendem a ser mais fiéis ao sentido original do texto. Isso por dois principais motivos. Em primeiro lugar, elas explicam melhor o que aquele texto quer dizer no seu contexto original. Um grande exemplo, Salmo 42, versículo 7, que a ARC vai falar que um abismo chama outro abismo, e a versão NVT vai falar que ouça o tumulto do mar revolto. Quem foi mais fiel ao texto original naquele momento? A ARC foi mais fiel. Mas você entende o que aquele texto quer dizer? Por conta disso, a gente acha que abismo chama outro abismo está falando de pecados. E, na verdade, isso é um outro mito gospel. A NVT vai lá e explica muito melhor o que aquele texto quer dizer. Na verdade, um abismo chama outro abismo significa que eu ouço o tumulto do mar revolto. Então, nesse caso, as versões mais recentes foram mais fiéis ao sentido do texto. Outro exemplo, Filipenses 2, versículo 5. A versão ARC vai falar: tenham em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo. E as versões mais recentes vão falar: tenham em vós a mesma atitude de Jesus Cristo. A versão ARC for mais fiel ao original, colocando ali sentimento, que é o do grego phronel, que pode significar sentimento? Sim, pode significar sentimento e ela foi ali mais fiel ao original. Mas agora, as versões mais recentes, elas foram mais fiéis ao sentido do texto, trazendo ali um sentido de que como a filosofia grega usava o termo phronel, como muito mais de um sentimento, mas algo de atitude. Então as versões mais recentes trouxeram uma melhor explicação do sentido original daquele texto. Um outro exemplo, Atos 26, que a área que vai falar: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Você lê isso, você não entende nada. Ela foi mais fiel ao original? Foi mais fiel ao original. Mas as versões mais recentes vão explicar de maneira mais fiel qual é o sentido real daquele texto. A NVT vai falar: não adianta lutar contra a minha vontade. Então a gente tem que lembrar disso. Explicar melhor o texto no seu sentido original, às vezes é muito melhor do que trazer uma tradução mais fiel às palavras usadas naquele texto. E o segundo motivo é que as versões mais recentes elas trazem um melhor entendimento gramatical do grego bíblico. Apesar do grego bíblico ser uma língua morta, uma língua que não existe mais, uma língua que não é mais falada, o grego bíblico é algo que está sempre em desenvolvimento, está em constante mudança. Os estudiosos do grego sempre vão trazer novos entendimentos, novas maneiras de interpretar algum texto, novas maneiras de interpretar alguma gramática grega. E muitas vezes as versões mais recentes elas têm essas atualizações do grego bíblico que as versões mais antigas acabam perdendo essa atualização. Temos vários exemplos na Bíblia, uns principais, Mateus 18:18, quando na versão ARC você vai perceber que existe uma troca de ordem. Na versão ARC vai falar que o que a igreja ligar na terra será, então, ligado no céu. Enquanto as versões mais recentes vão falar que o que a igreja ligar na terra é porque já foi ligado no céu. Aqui a gente tem uma inversão de ordem que muita gente não percebe. Mas aqui a gente vai ver que no grego bíblico, na gramática do grego, a melhor maneira de interpretar esse texto é como as versões mais recentes trouxeram, porque isso é um avanço, é um estudo além do grego bíblico que as versões mais antigas não puderam contemplar. Um outro exemplo, 1 Coríntios 6, versículo 12, as versões mais recentes, quando Paulo fala tudo me é lícito, elas vão colocar aspas, enquanto as versões mais antigas não vão colocar essas aspas. Por quê? Porque de acordo com o novo entendimento do grego bíblico, Paulo ali está fazendo uma citação.
Paulo não está falando que tudo me é lícito. Paulo está citando os coríntios justamente para trazer um contra-argumento de que não é que tudo é lícito. Então não é Paulo falando isso, eles colocam uma aspas para mostrar que ali é Paulo parafraseando o povo da igreja de Coríntio. E aqui a gente vê que as versões mais recentes trouxeram essa atualização. Ou seja, resumo de tudo. As versões mais antigas da Bíblia são mais fiéis aos originais? Não necessariamente. O que a gente sabe é que as novas traduções, elas tendem a ser mais fiéis, não é sempre, elas tendem a ser mais fiéis ao sentido original do texto. Em primeiro lugar, porque elas explicam melhor o texto, e em segundo lugar, porque elas estão atualizadas no estudo e no avanço do grego bíblico. Então, se eu pudesse dar duas indicações, se você quer uma tradução mais antiga, mais formal, porém muito bem atualizada e muito rica no grego bíblico, é a versão ARA. A Almeida Revista Atualizada é uma versão muito boa, apesar de ter uma linguagem mais formal e ser um pouco mais antiga. E uma versão mais recente, uma das melhores que os estudiosos vão falar, é a NVI. A NVI ela traz opções de tradução muito boas, opções muito coerentes com o grego bíblico, opções muito coerentes com a interpretação bíblica. Eu também gosto muito também da NVT, mas a NVT tem uns 2 ou 3 versículos ali que ela peca, que ela interpreta diferente da NVI, e ainda assim eu prefiro ficar com a NVI. Então essas duas opções são muito boas aí para quem quer se aprofundar no estudo da Bíblia, com traduções que são atualizadas, traduções que são fiéis ao sentido original do texto e que tem esse avanço aí do estudo grego por trás. A versão ARA e a versão NVI são as melhores escolhas.